a rádio da comunidade brasileira. RC Brasil, unidos com amor, pra chegar na família inteira. Na Flórida e no Brasil, tocando os corações, informações em tempo real, dia e noite com muita canção. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Bom dia, gente! Um feliz 2026 para você que tá aí do outro lado. Eu aqui, Jerusa Luana, no programa Mães e Filhos pela rádio RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Estava já com saudade de vocês, meus pais e minhas mães maravilhosas que estão conosco. Pega a xícara, vamos tomar um café juntas, porque hoje o assunto começa bem sério por aqui, hein, galera? O negócio é o seguinte, gente. Tenho comigo hoje uma convidada super especial. Uma pessoa super capacitada para estar aqui falando conosco de um assunto que vai doer um pouquinho no teu coração. Ainda mais se você estiver passando por essa situação. Escuta bem o que ela tem para dizer. Claro que como mãe, o programa é Mães e Filhos, a gente vai focar um pouquinho no como afeta a criança. Então vamos lá, sem muito mistério. Hoje nós vamos falar sobre o divórcio. Como que o divórcio ele afeta a vida dos nossos filhos? Quantas vezes, né, gente? Todo mundo casa, cheio de promessas, cheio de sonhos, vai pro altar, para uma vida inteira juntos, e a caminhada é difícil, é dura, e aí tem que tomar aquela decisão. Não estamos aqui para julgar, não estamos aqui para jogar pedra em vocês, mas nós estamos aqui para falar o que é fato e realidade do que acontece no coração dos bastidores. E quem são eles? Os nossos filhos, que estão assistindo a caminhada toda, boa e ruim, do nosso relacionamento, da nossa parceria. E aí eu convido então hoje para abrir o ano de 2026 nesse estúdio lindo que o Luciano preparou para nós. Olha só como estamos hoje, cada vez, hein, Lu? Cada ano um novo estúdio. E ele está super encantador. A gente daqui do outro lado está super confortável aqui, Lu. Parabéns. Então eu convido Gláucia Pimenta, ela que vai se apresentar um pouquinho para vocês com os créditos, né? Gláucia, seja muito bem-vinda. Conta para nós, conta para o nosso público, tá? Como que qual é a sua carreira, o que você faz, por que eu te convidei aqui? Vamos lá. Muito obrigada. Primeiro, né, um prazer estar aqui com vocês, iniciando o ano de 2026 com um assunto tão importante. Eu sou formada, sou psicanalista e também sou sexóloga, e hoje eu trabalho muito voltado para o atendimento a mulheres, a famílias, faço palestras e assim é uma paixão minha poder ajudar essas mulheres nos seus desafios, ajudar as famílias, né, diante de tantas coisas ruins que nós temos visto acontecer. Aliás, esse mês de janeiro, né, é provado que é o mês que mais as pessoas colocam os papéis, preenchem os papéis para divórcio. Que triste, né? Muito triste. É como se fosse uma resolução da família, A resolução da família. Isso porque eles alegam que em janeiro eles não querem mais continuar com aquele relacionamento antigo, então é vida nova, e eles tem uma tendência, é o mês que os advogados relatam que mais recebem pedidos de divórcio. Né? E quando você ouve isso, não tem como nosso coração não pesar, né, diante dessa situação. E quando eles dizem, essa é minha vida nova, é porque eu quero agora um novo começo, né? Mas vida nova e novo começo para quem?
Exatamente, quem? né? Envolve muita coisa, né? O casamento em si, depois quando chega na fase do divórcio. Glaucia, explica pra nós um pouquinho pra gente entender, porque eles, né, a gente não está aqui pra julgar a decisão final dos pais, muito menos se existe alguma violência doméstica envolvendo. E não estamos também só pra defender as mães, porque muitas vezes o divórcio pode acontecer por parte da mulher também, ou por Sim, parte do sim, homem, sim. né? A influência que as amizades têm em relação a tudo isso, enfim, é tanta coisa que você pode estar detalhando. Sim. E existe a tal falada do divórcio amigável, né? Sim. O divórcio amigável, ele então não afeta, né, os filhos. Vamos começar o assunto um pouco mais, assim, em vez de falar só como afeta a parte amigável, se você quiser conversar um pouquinho em geral do divórcio em si, como você falou, Sim. com estatísticas e o que acontece Sim, mesmo claro. com a criança nessa situação. Sim. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu sou casada há 27 anos conta um com pouquinho tua Rodolfo história. Pimenta. Temos 2 filhas, 2 netos. Já sou vovó. Já sou vovó, não parece, Glaucia? Olha lá. Tenho o vovó privilégio, estou tendo o privilégio aí de ver, né, minha próxima geração. linda. Que lindo. E a geração das minhas filhas. Isso é uma bênção, né, para nós. Mas quando alguém diz um divórcio amigável, né, mesmo assim que haja uma interação relativamente amigável entre os pais, mesmo assim afetará a vida da criança. Há quanto tempo afetará a vida da criança? Para sempre. Porque o divórcio, ele pode terminar com o casamento, terminou ali a relação entre os pais, mas ele vai remodelar a vida daquela criança para sempre. Então, estatisticamente, essa criança ela vai ter dificuldade na escola. A criança, filhos de pais separados, ele tem 2 vezes mais a possibilidade de ter distúrbios emocionais, problemas psíquicos como depressão e ansiedade. Uma menina, por exemplo, que o pai abandonou antes da idade de 5 anos, ela tem até 8 chances a mais de ficar grávida na adolescência, comparado com uma filha, uma adolescente que teve os pais casados. Uau. Então, assim, é uma diferença muito grande, 8 vezes a mais, né? Sem contar como ele afeta financeiramente. Estamos falando aqui dos Estados Unidos, num país de primeiro mundo. Eu imagino que num país de terceiro mundo esse índice seja ainda muito maior, Jerusa. Na parte financeira, eles relatam aqui na América que 28% dos filhos de pais separados, eles vivem abaixo do nível de pobreza. Uau. Estamos na América. Imagina isso num país de terceiro mundo. Sim, e eu acredito até que o motivo que a gente fala em relação à América ou não é porque aqui a gente conhece, né, que é um pouco diferente a forma de a gente estar vivendo, trabalhando, mas até pela falta de que muitos imigrantes, falando agora do nosso Sim. pessoal, da parte mais imigrante, muitos imigrantes, eles vêm pra cá, daí eles recomeçam. Então, Sim. muitas vezes a gente tá falando, mas como que pode, né, uma pessoa que é formada pelo Brasil, um advogado, aqui ele chega analfabeto se ele não tiver inglês. Então, a formação acadêmica dele já dificulta um pouco para que ele possa entrar na área dele. Então, você imagina uma mãe que, de repente, está num casamento onde ela está tendo que ser mãe de dentro de casa mesmo, com um super currículo nas costas, mas aqui ela não tem o inglês, ou então não tem a rede de apoio para cuidar dos filhos. Então, quando você coloca na balança, você vê muitas pessoas capacitadas para estar para a área de trabalho, mas que escolhe ficar dentro de casa pelo amor às crianças, para que possa realmente essas crianças crescerem com pessoas conhecidas, que seja a mãe, porque então você tem que contratar um terceiro. No país de terceiro ano, né, de terceiro mundo, perdão, lá tem-se a rede de apoio, a avó, a tia, coisa. Então elas vão trabalhar, o marido vai trabalhar, a mulher vai trabalhar. Por quê? Porque tem com quem deixar as crianças de uma forma mais segura. Então muita coisa acontece num país para quem imigra. Então é muito mais fácil dizer, mas como que... e é muito mais fácil se divorciar, acha qualquer emprego e tá ganhando em dólar. Esquecemos que ganhamos em dólar, gastamos em dólar, não temos rede de apoio e muitas dessas mamães não têm nem o suporte emocional
emocional na hora de um divórcio. Sim. Então, além de perderem o financeiro, porque ficaram anos dependendo daquela pessoa, do marido, trabalhando, provendo, e ela ali cuidando dos filhos sem carreira, ainda se acontece um divórcio nessa situação, ela vira uma mãe, muitas vezes, entre aspas, solteira, sem um emprego, sem uma carreira, e muitas vezes até sem a própria alfabetização da língua do país. Então, isso é importante ressaltar, gente, porque às vezes vocês podem estar aí do outro lado, né, em qualquer parte do mundo nos assistindo, pensando, mas como? É Estados Unidos, é país de primeiro mundo. Então, é bem diferente da realidade que a gente imagina. E isso afeta diretamente as crianças. Afeta, foi muito interessante que você disse, porque isso vai afetar a questão da qualidade do tempo da criança, que antes tinha a mãe presente e o pai seja no final do dia. Só que agora ela perdeu o pai. Vamos dizer assim, isso serve para os dois, mas como o meu público é bem mulher, eu sempre vou estar dirigindo nesse sentido. Claro. Né? Mas a mãe que então antes ficava em casa, agora essa mãe tem que sair para trabalhar. E agora os dois têm que trabalhar longas horas. Então essa criança, ela não perdeu só o pai. Não. Ela perdeu a mãe também. Sem contar que essa mãe está afetada emocionalmente. Ela não tem o emocional agora equilibrado, ela também está precisando de ajuda e de suporte. Exato. E ela não está naquele momento podendo cuidar daquela criança que está requerendo todo o apoio emocional. E que está abandonada 3 vezes, que está abandonada 3 vezes. E quando quando essas crianças passam talvez uma fase de adolescência, fase adulta, eu trabalhei antes com aconselhamento na área de cura e libertação, e também vendo isso no lado da ciência, esses filhos que foram abusados, e você pergunta quando aconteceu o abuso, a maioria deles, o abuso aconteceu exatamente num período em que a mãe e o pai estavam em crise no casamento ou havia um divórcio. Tinham passado por um divórcio, porque nós não podemos falar que o divórcio é apenas uma situação de uma separação física, é um casamento, uma aliança e uma aliança espiritual que foi quebrado. E nós, como cristãos, nós não podemos, de forma alguma, não tem como descartar o lado espiritual e o que isso influencia. Vai influenciar na vida dessa criança. Essa criança, como você disse, está desprotegida. Ainda no Brasil, que temos aquela rede de apoio da família, mas muitas vezes os abusadores são da própria família. Quantos abusadores nunca é o estranho? O abusador é o vizinho, é o tio, é o primo. Então, essa criança, ela se torna totalmente vulnerável, totalmente exposta a um ambiente de risco. No caso, como eu disse, das garotas, que elas tendem a 8 vezes mais a ficarem grávidas, Explica para nós como você chegou a essa conclusão e o que você vê, o que acontece dentro do coração dessas meninas e o porquê da escolha de então vou engravidar, sendo que elas já vieram de um ambiente, de um lar quebrado, vamos dizer assim. Sim, porque muitas vezes elas estão à procura do pai, da figura paterna. Elas se então, entregam. A carência do amor, ela perdeu o senso de identidade, porque se você olhar o divórcio, ele vai balançar todo mundo da criança. Vai balançar o do adulto, mas o adulto já tem o seu pré-frontal, o seu cérebro desenvolvido totalmente, o seu pré-córtex totalmente desenvolvido, o seu cognitivo. Mas a criança não. Então, a criança ela vai entender como isso foi minha culpa, o que eu fiz de errado. Ela perdeu o senso de valor. Meu pai me trocou por outra família. E ainda tem um agravante quando o pai ainda abandona o filho e ainda casa com alguém que tem outros filhos. E então, assume os outros filhos. Ou seja, eu posso ser substituída por qualquer coisa. Meu pai me substituiu por outra mulher. Meu pai me substituiu por outros filhos. Então, essa criança, ela perde o senso de identidade. Então, ela fica extremamente vulnerável, carente, ela não sabe quem ela sente rejeição. E qual que é a necessidade do ser humano? Todo ser humano quer se sentir amado, quer se sentir pertencido. Então, essa criança perdeu isso, perdeu os fundamentos
A né? base, né? A base sólida que é a base família. foi destruída. A base, o fundamento dessa criança foi destruído. Se o fundamento foi destruído, como que será a vida dessa criança na fase adulta? Ela vai ter que lidar com muitos problemas. Os jovens, os meninos, eles tendem a ir para as drogas, para a prostituição, para a promiscuidade. Então, assim, até mesmo quando você visita as prisões, a gente vê aí relatórios, a maioria dessas crianças desses filhos são filhos de pais que se separaram, de famílias que viveram em crises. Então, isso afeta diretamente o mundo da criança. Eu fico muito triste. Eu já peguei casos de casais que vieram e disseram, não, eu vou me separar porque eu passei por tal terapeuta e a terapeuta disse para mim que não, sua criança vai superar, é ainda criança, vai passar, vai superar essa situação, é só você manter um bom relacionamento. Não, isso não é verdade. E eu sinto muito até quando eu ouço que alguém ouviu esse conselho de um terapeuta dizendo que a criança não seria afetada. Lembrando que nós não estamos falando aqui em casos de violência doméstica, né? Em casos de agressão, em caso que a vida dessa pessoa está em perigo. A vida é muito mais importante do que um casamento. Antes do casamento tem a sua vida. Não adianta nada você estar debaixo de um relacionamento abusivo, violento e perder a sua vida. Até porque as crianças também estão Não faz assistindo sentido. isso. Inclusive, falando Sim. nesse tópico, eu não sei se você, né, está preparada para responder essa pergunta e tudo bem se não estiver, tá? Nós podemos trazê-la em uma próxima, mas veio aqui na minha cabeça, muitas vezes, às vezes a própria criança, já ouvi falar assim, que o próprio filho prefere ver o pai e a mãe divorciados. Isso é verdade ou isso é Sim. mito? O que acontece para uma criança chegar a esse ponto? Glaucia, dizer assim, eu não Sim. aguento, eu prefiro que cada um vá para um lado, porque eles estão provavelmente vivenciando, imagina, eles amam com todo o coração as Sim, duas partes. as duas Aí eles partes. um brigando com o outro, eles Sim. assistindo sem poder nem se defender, nem defender, porque quando você é adulto, você vê alguém brigando, você vai e defende. Agora eles estão ali assistindo, tendo que engolir tudo. Então, o que você sugere? Sim. O que você acha disso? Sim, eles dizem isso sim, lembrando que mesmo que o divórcio seja necessário, no caso de violência, no caso de muitas discussões, abuso, ele ainda é uma tragédia. Ele não deixou de ser tragédia porque ele teve que acontecer. É dos males o menor. Então, se essa criança teve que escolher, essa mãe teve que escolher entre viver ou ser morta dentro desse casamento. Mas não é a melhor opção, é o menos ruim, vamos dizer assim. E eles preferem, não é que eles preferem, é que entre essa situação eu preciso viver, minha mãe precisa viver, eu preciso da minha mãe, ou eu preciso do meu pai, é melhor que eles separam. Mas as sequelas seguirão. O trauma estará ali. Não deixou de fazer o estrago porque separou. O estrago foi feito dentro do coração dessa criança, porque o que são os pais na vida dessa criança? São seus super-heróis. O pai e a mãe a segurança também, né? É o chão a que eles segurança, caminham. é o chão. São essas pessoas que vão dar o suporte. O pai é aquele que vai dar direção. A mãe é aquela que vai levantar a minha autoestima, que vai, sabe, que vai cuidar, que vai nutrir. Então, a criança, esse quadro foi quebrado. Essa imagem de família foi quebrada. A referência de família foi quebrada. E se a referência de família foi quebrado, isso causa muita dor, muito trauma. Porque o que somos nós sozinhos? Exato. E, inclusive, você me fez muito pensar também na fé, né? Quantas famílias que, às vezes, elas realmente perdem até a própria fé, né? Elas acabam culpando a Deus. O que você diz em relação... Aqui, ó. O que você diz em relação à fé? Em relação a essa situação do divórcio. Então, a pessoa vem de uma família cristã, a gente sabe, né, que tem muito... Eu não tenho números, né, em fatos de pesquisa, mas a gente escuta, né, então você pode talvez trazer esse número para nós, mas de que, assim, a pessoa... muitas das mulheres, ou homens também, tá, gente? Estamos falando aqui de família em geral, não defendendo o feminismo, mas
geralmente acaba sempre no Sim. lado mais da mulher, que é o mais emocional, o homem mais racional. Então é prático, né, para eles. Mas enfim, o que eu quero dizer em relação à fé? Muitas das famílias, ou elas ficam num relacionamento tentando esconder toda essa situação dos filhos e sofrendo, ou eles então jogam todas as cartas na mesa para os filhos assistirem. E aí vem aquela coisa da igreja também, da fé da pessoa, do que os outros vão falar, do medo de sair desse relacionamento e ser ser julgada. Então tem tanta dor que envolve. A fé, né, é bem... Eu acho que nessa parte a fé, ou ela segura a pessoa, ou ela deixa de viver a fé. Então, se você puder completar um pouquinho sobre isso. Isso vai afetar a crença, grandemente, né, a crença da criança. Porque as pessoas que ela mais confiava eram o papai e a mamãe. E agora, essas pessoas que eles confiavam se desfizeram. Ou seja, o meu senso de confiança a pessoas foi abalado. Lembrando que a figura do pai é a figura de proteção da casa, proteção do filho, proteção da esposa. A figura de Deus é o quê? A proteção. Então ele se sentiu que então, Deus agora, deixou. Se meu pai, que era essa figura na terra de proteção, me deixou, Deus também pode me deixar. Deus também pode me abandonar. E o que falar para essas famílias que realmente, por exemplo, Gláucia, nesse momento estão nos escutando, né? E eles estão assim, tá, então o que vocês querem que a gente faça? Porque realmente não vejo como continuar. Ou seja, os caminhos realmente deram uma separada. Estão nessa turbulência, que talvez não é ainda o final da nossa entrevista, né? Mas eu quero que você... Eu vou parar pra gente agradecer aqui ao pessoal, mas eu queria assim que você pensasse para responder o que seria uma sugestão talvez saudável para essas famílias que estão ainda não assinaram o divórcio, estão com esse papel ainda no advogado, e nós temos chance de, quem sabe, ajudá-los, né, Gláucia? Então, eu queria que você, se você se sentir preparada para responder essa perguntinha, daqui a pouquinho, que eu vou dar uma pausa aqui e vou falar para vocês. Gente, você que tá aí do outro lado, escutando a entrevista com a Gláucia, né, deve estar com o coração aí mexido, quem sabe você já até chorou no meio dessa entrevista, né? A gente sente junto com vocês, porque é incrível, né, como esse assunto ele mexe. A Gláucia vai voltar daqui a pouquinho, vai tentar aí dar uma estruturada na situação para vocês poderem ter o conhecimento, de repente, de uma luz no final do túnel. Enquanto isso, a gente vai agradecer a vocês aí que estão assistindo o nosso programa. Agradecemos ao pastor Francisco Pires, que representa a igreja RCN. Eles que estão aí por trás, né, dos bastidores, estão aí patrocinando a Rádio RC Brasil, a Rádio da Comunidade Brasileira. E também ao Salão Dipple, que tem tido coração dentro dessa causa. Então eu vou rodar a vinheta, você vai conhecer um pouquinho da história da Rádio RC e nós voltamos com a Gláucia Pimenta daqui a pouquinho. Fica ligadinho. Voltamos já. Se Deus está aqui, pra que tristeza? Se Deus está aqui, eu dou beleza. Se Deus está aqui, não me preocupo amanhã. Se Deus está aqui, eu não me preocupo com amanhã. Deus está comigo. Bem-vindo de volta, você que está entrando agora aqui conosco, Jerusa Luana, no programa Mães e Filhos, pela Rádio RC Brasil, a Rádio da Comunidade Brasileira. Hoje estamos aqui com Gláucia Pimenta, ela que é sexóloga, psicanalista, formada aí pelo Instituto de Goiás, vem trazendo para nós um assunto de extrema importância que afeta a todos dentro de casa, que é a decisão de um divórcio. Contou para nós aí que em janeiro é um dos índices de maior divórcio, onde as pessoas pensam, vou começar um ano novo, vou assinar, vou seguir a minha vida. E aqui nós estamos tentando trazer também o lado das pessoas que ficam nos bastidores, tá? Que não é só o seu pai e sua mãe que teve um sonho de ver você bem no seu casamento, não é só o seu padrinho e madrinha de casamento, seu melhor amigo, ou sua melhor amiga que talvez esteja até te incentivando a largar esse casamento. Estou falando dos bastidores mirins, daquelas pessoas que foram um fruto do teu amor, de que quando você entrou no altar, você foi com teu coração cheio de sonhos.
e esperança, e você trouxe um fruto, que são os seus filhos. E agora, o que eles estão passando? O que está acontecendo dentro deles? Será que o divórcio é o melhor caminho para eles? Talvez para vocês sim, mas e a consequência do que está acontecendo dentro deles? Essas pessoas em formação, que estão aí na mão de vocês dois. Porque se um sai de casa, o outro fica, não deixa de ser responsável por aquele que você mesmo, né, trouxe ao mundo. Gláucia, voltando com você aqui, eu fiz uma pergunta assim, fora do nosso script. Eu coloquei a Gláucia na panela quente. Fique à vontade se você quiser responder no próximo programa. Porém, qual seria a minha pergunta? Eu vou reformular a pergunta para você que entrou agora aqui. Eu queria saber, então você, mãe e pai, estão passando aí por essa situação de cansaço, desgastamento, é um português bonito aí? Não sei se eu falei certinho. Emocional, físico, cansados um do outro. Não foi isso que vocês assinaram, né? Quando se casaram, ou seja, lembrando que nós vamos mudando e você vai conhecendo a cada 10 anos uma nova pessoa. Isso é envelhecer juntos, tá? Então aquele que você casou bonitão lá, vai ficar com o cabelo branquinho e a mulher também. Tá, então vamos lá. E Gláucia, você voltando aqui, você tem uma palavra talvez de esperança para essas pessoas que estão falando assim, poxa, eu não queria que meus filhos passassem por tudo que você acabou de descrever. O que você talvez sugere? Uma terapia? Já fiz terapia, não funcionou? Ou seja, fica à vontade para descrever um pouquinho mais esse assunto, se você quiser. Sim. Eu quero lembrar você a palavra que Jesus disse. Que o divórcio ele nunca foi da vontade dele, mas é uma saída, uma permissão por causa da dureza do coração do homem, da dureza do coração da mulher. E quando alguém me diz, o amor acabou, o amor não acabou, é que você deixou de alimentar esse amor. E tudo que nós deixamos de alimentar morre. Até mesmo uma empresa, se você está cuidando da sua empresa, a tendência é ela crescer. Você está investindo na sua empresa. Mas se você para de investir, você começa a tratar essa empresa de qualquer forma, a tendência é essa empresa falir. E o casamento é a mesma coisa. Nós precisamos investir. Quantas vezes nós não olhamos mais nos olhos do nosso cônjuge? A rotina, né? A rotina. Quantas vezes? Porque nós endurecemos o coração, nós queremos viver da nossa forma, do nosso jeito. E o casamento, ele tem um script, uma descrição que foi Deus que fez. E existe uma forma, existe um modelo para que ele funcione. Só que quando nós abandonamos esse modelo, nós estamos tendenciosos ao fracasso. Mas pode sim recuperar o amor. E quando as pessoas dizem, eu fiz de tudo, ou eu fui no terapeuta, terapia não adianta nada. É Deus, gente. Eles só ajudam, terapia não ajuda nada, né? Mas não é bem assim, a mesma coisa assim, vamos dizer, eu gosto de dar esse exemplo de médicos, por exemplo. Um médico de câncer, 10 pessoas vão lá, 5 são curados, 5 não são. Não é mesmo? Eu não posso descartar um método porque eu não recebi a cura. Até porque a cura depende também, Gláucia, sem querer te cortar, da pessoa. É que nem, por exemplo, você acabou de falar do exemplo do médico. Olha que exemplo interessante. Então, você vai no médico, você pega a receita, mas você nunca vai na farmácia e compra o remédio e não toma. Aí você culpa que não foi curado. E o terapeuta não é Deus, né? E se você não aplicar... E muitas vezes, sim, o terapeuta que você está talvez não seja o correto. Porque ele também é um ser humano por trás. Sim. Então, ou seja, o único que vai poder entender a alma, o problema lá na raiz é Deus. E o porquê da importância, né? De estar conectado. Tá? Se você não crê em Deus, se você tem outra fé, você precisa ir buscar a fonte da criação, né? Então, continuando, e se você ainda está com uma vida dupla, né? Você quer restaurar o casamento, mas paralelo ao que você quer restaurar o casamento, você tem uma outra pessoa, ou você está traindo, essa restauração nunca vai acontecer. Então, você precisa decidir realmente o que você quer. Então, a restauração é possível? É possível, desde que os dois estejam comprometidos nessa restauração. Eu quero restaurar, mas eu ando com a minha vida dupla. Você não abriu mão dos seus prazeres, do seu pecado, né? Em Timóteo fala que nos últimos dias os homens se tornariam egoístas e amantes de si mesmo.
Então, se você não abandonar o seu egoísmo, não tem como haver restauração. E eu sempre uso esse versículo também, que a palavra de Deus diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Será que a alma desse filho que está aí no bastidor assistindo você não vale mais do que o seu egoísmo? Muitas vezes você que é crente, você quer ir lá na África falar de Jesus, testemunhar de Jesus. Que tal você mudar esse posicionamento e começar a ser o Jesus que seu filho precisa dentro da sua casa e salvar a alma dele antes de você preocupar de fazer missões na África, na Ásia? Seja o Jesus, o missionário dentro da sua casa, porque a alma do seu filho, se ela vale mais que o mundo inteiro, você vai conseguir sim passar em cima do seu egoísmo, passar sim em cima das suas vontades, e eu tenho certeza que a fonte que é Deus, que Ele é amor, e Ele mesmo que é o autor do casamento, Ele pode sim e tem todo o poder, e Ele quer sim restaurar a sua vida e do seu cônjuge. Uhum. E isso que a Glaucia está falando, gente, é tão profundo, porque realmente é tão mais fácil, né? Hoje, se você ficar desligado da raiz da criação, que é Deus, é tão mais fácil você escutar o egoísmo mesmo que é plantado nas redes sociais, a independência, seja independente, a vida é uma só. Gente, a responsabilidade de escolha. Então, se você já conhece que você é uma pessoa que quer ficar só no namoro, só naquela infantilidade de ficar trocando de parceiros, não casa. Porque a partir do momento que você casou, você entrou na gaiola porque quis, foi opcional. E por que a gente fala gaiola? Porque não deixa de ser o lar, é um lugar sagrado. É um lugar onde você entra e tranca a porta e ali você vai ter uma única pessoa. A princípio seria assim. É isso que Deus tem. Por quê? Porque ali vocês se entregam um pro outro. E você como sexóloga, você sabe, é um entregando para a alma do outro. Você não tá ali só fisicamente, você está emocionalmente além do físico. Então você vai sair da gaiola depois de estar anos ali nutrindo aquela pessoa, olhando para muitos outros pássaros. Vamos dar a cotação. Agora, é tão lindo o casamento, né? Ele é uma instituição tão maravilhosa, porque você vê aquela pessoa junto do teu lado, aí você pensa, poxa, é sim, mas ela envelheceu, ela se descuidou, você também, a barriga tá daquele tamanho, entendeu? E você às vezes pensa, ela não tá te olhando dessa forma, ela não tá te olhando calva, ela tá te olhando com profundidade, como uma pessoa que ela amou lá na juventude. Muitas vezes eu falo ela porque a mulher ela é mais emocional e o homem é mais racional, mas não deixa de ser o oposto. Muitas vezes a mulher está maltratando o homem por ele não estar tão fisicamente e vai olhar os mais novos. Gente, nós temos que ter um respeito em relação a isso. E as crianças ali, né, Glaucia? O que você acha disso? Até em questão do que você tinha comentado até por trás dos bastidores, nós estávamos conversando, né, Glaucia? A questão de que muitas das crianças que assistem um pai e uma mãe chegarem a um divórcio, elas já vão com aquele pensamento, opa, casamento é isso aí, se dá, deu, se não dá, não deu, e tem propicidade, não sei se essa é a palavra correta, perdão, gente, ao divórcio. É isso que você queria falar até agora, né, para nós um pouquinho. Sim, porque ela aprendeu, né, o modelo dela foi que uma aliança pode ser quebrada sim. Que não tem... Pode ser que as promessas podem ser desfeitas sim. Essa criança, ela tem crenças agora. Existem crenças limitantes na cabeça dessa criança. E ela vai para a vida adulta com essas crianças, com essa crença. Ela vai para a vida adulta com essa crença. A aliança não é bem assim. Pode se romper. E Glaucia, se rompe não apenas no casamento. Sabe o que eu penso também? Num trabalho. Vão largar um trabalho facilmente porque ela não tem aquele comprometimento, né? Em tudo. Afeta tudo. Ela pode ser uma pessoa que na fase adulta não vai ter muito compromisso com o trabalho, não terá muito compromisso com a igreja, porque ficar por um tempo longo significa dor. Então, e essa criança pode entender também que eu estou aqui, ela vai trabalhar num sistema de autossabotagem. Olha, antes que você me deixe, eu te deixo. Porque eu não quero passar aquela dor que eu passei lá na minha infância. Ninguém mais vai fazer isso comigo. Então, a pessoa às vezes está num nível, num casamento feliz. Porque, olha, não se engane, não é só casamento ruim que acaba. Casamentos felizes se acabam. Casamentos que estão bem se acabam. Uau, conta um pouco sobre isso, Glaucia. Autossabotagem. Sabe, eu mesmo já atendi uma pessoa, inclusive americana,
que ela disse, minha vida era tão perfeita que meu casamento, ela até usou essa expressão, era como um bolo de aniversário, tão certinho, que eu decidi sair. Eu decidi bagunçar E ela tudo. foi filha de um E casal foi de filha divórcio? de um divórcio. Então, quando você começa a checar a história, aí você descobre o que aquele divórcio de anos atrás... Como se ela não merecesse aquilo. Ela sentiu talvez que não Sim. merecia porque a mãe e o pai E não começa tiveram. um processo Que de loucura. ela é fiel à tendência, ela não quer fazer parte de um clã diferente. Porque lembra que a necessidade é pertencimento. Eu tenho a tendência a ser fiel à minha aliança antiga. Ou seja, se minha mãe sofreu, eu também não posso ser feliz. Eu me auto-saboto. Se meu pai fez isso com minha mãe, eu preciso parecer com ele de alguma forma. Eu não quero ser diferente do meu pai. Isso são movimentos inconscientes, mas eles acontecem todos os dias. Todos os dias, Jerusa. Então, não são só casamentos ruins que terminam. Bons casamentos também terminam. E algo também interessante, eu vou pegar o gancho do que você falou, como sexóloga, né, nós temos hormônios. E às vezes a pessoa fala, ai, eu não sinto mais nada. Né? Você falou aí da presença, do toque, não estar presente só fisicamente, mas emocionalmente. Né? O quanto um toque faz a diferença no dia a dia. Isso já é provado, quantos abraços nós precisamos dar, eu acho que 6, 8 abraços no dia para não sentir rejeitado, o beijo de 9, 10 segundos para realmente sentir a conexão. E isso ativa o nosso hormônio. Mas olha se a dica você... aí, gente. Vai anotando aí. Exatamente. Antes de divorciar, pensa nisso aí. Vai salvar seu casamento. Sim, e se você não faz isso no seu dia a dia, você não está se ativando em nada para a sua esposa, para o seu esposo. Você é um alvo muito fácil. Vulnerável, né? Vulnerável. Tem Do lado de fora. muito forte emocionalmente para poder saber que todos são tentados, né? A Bíblia fala todos, isso o tempo inteiro, todos. Né? Não são só homens, mulheres também. Sim. Todos somos tentados. A gente escuta que o homem ele é tentado pelo olho, mas a mulher é pelo ouvido. A mulher pelo ouvido. Então, às vezes, o homem pensa, né? Mas vem aquele, vem e fala, a mulher, poxa, me dá atenção. E não é é tão difícil isso que pode ser até uma própria conversa. Um amigo masculino ou uma mulher muito atraente, só o fato de ficar toda hora ali na vida presenciando pode ser um questionamento da família. Será que eu tô feliz? Será que ele me merece? Será que ela... Aí entra o egoísmo todo, né? Como você tá falando. Agora, se entrar a parte da sexologia, como você falou, de repente eles começarem a tentar resgatar. Mas como que você explica agora? Por exemplo, eles estão já para assinar, ou seja, provavelmente o toque físico está já bem distante, né? Eu imagino. Você pode dizer, talvez... E como que eles fazem para resgatar isso, Gláucia? O que eles poderiam fazer não só brigam, não tem diálogo, não se entendem, o que você sugere? Porque assim, gente, hoje nós estamos conversando para vocês que ainda não assinaram um divórcio. Nós não estamos falando e acusando os que já se divorciaram, que já estão vivendo o caos que foi a decisão. Inclusive, Gláucia, escutei pessoas, eu tenho uma pessoa que eu conheci há anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu já estou há 20 anos nos Estados Unidos. Ela, na época, tinha se divorciado 3, já estava no 3º divórcio. Hoje, ela já está no 8º divórcio. Porque tem isso também da pessoa, ela não consegue mais acreditar. Então, ela fica... Então, imagine o emocional abalado dessa pessoa. Agora, o que eu tô aqui para julgar? Claro que não, mas estou aqui para dizer que talvez, essa pessoa até falou, se tivesse insistido no primeiro, nunca teria passado por tanta dor. Porque eles vão no parceiro, Gláucia, pensando que vão achar felicidade e vem um outro problema. Porque nós somos seres humanos, gente. Exato. É uma questão de maturidade, né? De olhar pra frente, você vai sempre achar um problema no seu novo parceiro. É bonitinho, mas vai ser imatura, não vai saber nem lidar com situações. Sim. Né? Muitas vezes, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, né, de números, eu gosto de trabalhar com números. Isso, números é importante. E aí, dentro do casamento, vamos dizer que eu estou 80% satisfeita. Ok. Falta 20%. E eu saio do casamento procurando aquele 20%. Então, eu desconsiderei todo o 80%, ao invés de trabalhar nos 20%, porque é possível. Sim. E a maior mentira que eu já ouvi é as pessoas dizerem que casamento é 50-50. Casamento nunca é 50-50. Não é 100. Vai ter horas, momentos que você vai dar o seu 100% e o outro vai estar no 0.
Vai ter momentos que você vai entrar com 50%, ele vai entrar com 50%. Vai ter momentos que você vai entrar com seus 30%, ele vai entrar com 70% dele. E é isso que é a beleza do casamento. Que lindo isso. A beleza é você chegar no final da sua vida e você saber que você construiu uma história juntos. Porque existe até uma ilustração, né? Que o que é felicidade? Que todo mundo diz, vou atrás da minha felicidade. E existe uma frase que diz assim, não lembro mais quem foi escrever essa frase, mas felicidade é no dia em que a morte te encontrar, você estiver no lugar certo, com a pessoa certa, cumprindo a sua missão. Uau, que forte, Esse que lindo. É o significado de felicidade. E eu tive a oportunidade de presenciar um casal que era um casal de missionários. E a senhora, nesse caso, ela foi embora, não quis aquela vida de missionária, não quero estar casado com o pastor, enfim. Mas ele permaneceu e ele não se casou. E ele, no final, ele até faleceu há 1 ano e pouco atrás, e ela foi no velório. Essa mulher chorava copiosamente. Estava nítido o arrependimento dela, mas foi muito tarde. Sim. Estava nítido o remorso, o arrependimento, né, do que ela fez. Porque muitas vezes a gente tem que pensar muito na hora, muitas vezes tomamos decisões no calor das emoções. E aí, no egoísmo daquela no ilusão, egoísmo, né? Uma ilusão de que a outra pessoa vai realmente suprir tudo aquilo, sem nem ter conhecido tanto o suficiente que você estava com o que casou. Sim, Né? Que é uma exato. caminhada. É uma caminhada. Gláucia, realmente, assim, essa conversa, ela estende aqui por muito, né? Nós podemos ficar aqui horas e horas conversando sobre isso. Mas eu te agradeço até pela sua presença, que infelizmente já levantaram a plaquinha de 1 minuto aí, né, Lu? Já levantaram a plaquinha de 1 minuto para nós. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então, para você que tá aí do outro lado, né? Ah, então estamos pré-julgando a gente que já se divorciou, não. Mas você, honestamente, que está já infelizmente, nesse processo todo do divórcio, pode ser que esteja muito feliz e realizado, não conheço a tua vida e também desejo que realmente todo mundo esteja aí se recuperando em terapias e que estejam bem. Mas para você que ainda está pensando se vale a pena ou não, pensa no que a Gláucia falou, assista essa entrevista várias vezes. Senta com ele para assistir. E eu já vi também história, rapidinho, gente, eu já vi uma história de uma pessoa que falou para mim que eles só precisavam de uma noite sozinhos, que eles estavam numa loucura e que quando eles se olharam no olho, porque eles viajaram por 10 dias depois de anos sem um encontro a dois por causa da rotina doida que é. Eles só precisavam de uma noite a dois para se olharem e falarem, uau, o meu namorado ainda está lá dentro, a minha namorada ainda está, Aí eles vão mais longe, né? Ela falava assim, eu encontrei o namoro, eu encontrei a pessoa que me pediu em casamento, eu revivi os nossos sonhos e eu cheguei até os nossos filhos, voltamos para casa, decididos que nada valia a pena quebrar. Então só faltava às vezes um tempo para eles estarem juntos. E ali eles reviveram que o amor estava vivo, mais vivo do que nunca. Só estava ofuscado atrás de tanta confusão. Então, gente, por favor, em vez de olhar para as amigas, a opinião dos outros, olha para o olho do seu parceiro, olha para a história que ele viveu junto com você. Isso é intencional, né? Total. E lembrando, assim, como você falou, a gente não quer trazer peso, porque, aliás, a palavra no original, em Malaquias 2, quando fala que Deus odeia o divórcio, a palavra no original é repúdio e abandono. Então, se você está dentro da sua casa, mas você está deixando o seu cônjuge abandonado, ou você está desprezando, mostrando atitudes de repúdio, isso já é o que Deus odeia. Então, e ele disse lá, em Malaquias 2, que ele não vai receber a oferta dos sacerdotes porque o altar está coberto de lágrimas. As lágrimas de quem? As lágrimas das esposas, que nesse texto está falando, claro, ao homem, ao sacerdote, as lágrimas da esposa e as lágrimas dos filhos que estão chorando porque o pai abandonou a esposa, a mulher da mocidade, e se casou com mulheres mais novas e pagãs. E Deus diz,
o meu altar está coberto de lágrimas e eu não aceito nada que vem de você. Uau. Então não adianta nós tentarmos pôr um pano quente, tentarmos disfarçar, porque a nossa vida cristã, ela tem que condizer com a palavra. E é isso que vai também manter os nossos filhos fiéis a Deus, vendo que papai e mamãe, ainda que tenham os erros deles, eles são de verdade. Eles procuram andar na palavra. Que lindo. Que forte, né? E é isso, a gente quer abençoar o seu dia. Muito obrigada, gente, por estar aqui conosco nessa manhã. Espero que você esteja aí recebendo o Espírito Santo na sua casa. Amém. Que a cura entre dentro do seu lar, amém, dentro da sua vida, do seu olho, do seu ouvido, do seu pensar, na sua mão, onde toque sua mão, que ela seja realmente fruto de pureza. E que o seu lar possa ser restaurado e principalmente o seu coração. Obrigada, gente. Obrigada, Gláucia. Amém. Até uma próxima entrevista. Foi um prazer. Joga aqui que esse é o meu tchauzinho. Beijo, gente. Tchau, obrigada. tchau. Feliz 2026. Mães e filhos, amor sem fronteiras. Jerusaluana, falando de esperanças verdadeiras. Amor para um futuro melhor. Na Flórida e no Brasil, sempre com calor. Rádio RC Brasil, tocando corações, união e carinho em todas as canções. Amor para um futuro melhor. Na Flórida e no Brasil, sempre com calor. Ondas do rádio levam a mensagem de paz. Entre mães e filhos o amor satisfaz. Amor